Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de agosto. Dia que o Ibov fechou aí com alta de 1,8%. Se você gostou desse fechamento em alta, já deixa um like, um joinha aqui na nossa análise de fechamento. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Se você estiver no YouTube, parte de baixo aqui do vídeo vai ter um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado, para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Na análise de fechamento de hoje, eu vou comentar sobre os seguintes ativos. Eu vou falar do Ibovespa, na sequência falo do mini índice, mini dólares, futuros. Depois eu venho falando aqui de 18 ações e mais depois o ETF EVVB11 no fechamento dessa análise. Então vamos aqui começar falando primeiramente da boa alta do Ibovespa. E antes de falar aqui da boa alta do Ibovespa, deixa eu só pegar aqui tirar aqui isso da tela. Pronto, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já pega esse momento, deixa o like se você não fez isso logo no início. Já deixa o seu like aqui agora. Escreve aqui embaixo se dessa lista que apareceu agora há pouco aqui para você dos ativos, se não tem algum ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento pregão. Escreve também, aproveita esse momento da vinheta para escrever aqui embaixo feedback e também aí o ativo que você deseja que seja analisado para o próximo análise de fechamento pregão, tá? Comentou, fala lá qual foi o número do like que você deixou aqui nesse comentário, quando você deu o like, qual foi o seu número, coloca aí no comentário. Vamos lá, rodar aqui a vinheta. Começando aqui falando então do Ibov, vamos lá. Ibovespa alta de 1,8%, bom movimento de alta. Ibov entrando, para quem assistiu o radar da semana, Ibov entrando naquela região, pegar aqui o gráfico semanal dando um zoom menos, entrando naquela região que eu já tinha comentado no radar da semana, toda essa região aqui, ó. Mas principalmente esse primeiro nível aqui assim, ó. Esse primeiro nível é o mais importante. Ou seja, desde um patamar ali na casa dos 107.800 até um patamar ali na casa dos 107.200. Região um pouco mais relevante para o índice Bovespa em termos de resistência. Então, o movimento já está um pouco mais prolongado para cima, a distância do preço para a média, um afastamento já de quase 3 vezes a volatilidade média, isso é algo até bom no sentido de um movimento que ganha bastante força, mas observe que normalmente quando a gente tem esse nível mais afastado do preço para a média, a gente tende a ter algum processo de correção. Primeiro aconteceu aqui, e aí tem uma correção que se aproxima ali da média para depois cair um pouco mais. Então fica a expectativa de poder ter algum processo de correção para depois subir um pouco mais. Essa é a expectativa atual desse movimento de subida. De novo, aqui também tivemos um nível alto aqui de sobrevenda, ou seja, quando está um nível mais alto aqui, tentou subir, subiu um pouquinho, mas corrigiu que veio para baixo e depois que o preço foi realmente se aproximando da média até bater aqui na média. Então a relação risco-retorno de entrada aqui já não é das melhores em termos de compra de swing trade, considerando aí o Ibovespa como uma média, ou seja, vários ativos tendem a estar nessa situação de se fazer uma entrada aqui com risco mais alto, relação risco-retorno desfavorável, o stop mal posicionado e consequentemente o retorno mais baixo. Qual a próxima resistência do Ibovespa aqui? Só olhando em termos ali de um fundo anterior, topo anterior, lá na casa dos 111.900. Mas lembrando a região que vale principalmente mais perto dos 110, é uma região importante para o índice. Indo aqui agora para falar dos futuros, gráfico de 60 minutos, muito forte para cima, a última hora de pregão 0,25% de alta. Abriu subindo e vamos ficar olhando um pouco mais para a ponta compradora, mas é lógico que se o mercado já abrir caindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, vai reforçar uma chance maior de trabalhar em venda aí para baixo dos 108.835. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a gente vai ficar atento aí na abertura do próximo pregão. A partir de 8h45 da manhã a gente está aqui ao vivo com vocês na sala ao vivo e vai até às 16 horas, só com 1 hora de intervalo. Então acompanhe de perto a nossa sala ao vivo aqui no canal, gratuito, para você acompanhar aí de perto as operações de mini índice, mini dólar e uma série de análises que a gente faz aqui em diversos ativos que vocês vão solicitando durante o dia.
Então nós temos aí um movimento mais forte de subida, lembrando então mais focado em compra, desde que o mercado não gere algo contrário, que seria voltar para baixo da mínima dessa última hora de pregão, 108.715, para a gente buscar a entrada aí no início do próximo pregão. No dólar, dia de forte queda, lembrando o dólar está dentro de um viés mais de baixa, já foi falado no radar da semana, confirmando aqui um pivô de baixa, tendência de baixa no dólar. Se eu for pegar aqui questão de projeção de queda, fazendo projeção de queda aqui desse pivô, opa, aqui vem para cá e esse vem para cá. Projeção de queda, projeção alternada, primeiramente na faixa 513 e segunda projeção de queda, que seria 100% desse movimento aqui de queda, sendo projetado ali para baixo a partir dos 5.358, seria na faixa dos 5.495, 400 não, 4.967. 4.967 o ponto aí de projeção de quedas. Lembrando, é uma projeção, uma expectativa de poder vir aí mais para baixo o dólar. Então, de maneira geral, o G60 faz uma correção fraca, vem aqui para baixo, se abrir subindo, gerando sinal de fundo acima, levemente acima dos 5.139, vai abrir a possibilidade de a gente monitorar um pouquinho mais operações na ponta compradora no gráfico de 10, de 5 até mesmo no gráfico de 2 minutos. Por outro lado, abriu caindo, a gente vai ficar de olho ainda na questão de operações de venda a favor da tendência do preço do dólar. Principalmente topo descendente ali abaixo do fechamento do pregão de hoje no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PETR4, alta forte de 5,05%. Então o ativo ganhou bastante força depois de ter rompido isso aqui. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima desse último candle, na faixa dos R$ 35,12. Essa seria a primeira alternativa aí. E vai subindo stop a cada mínima ascendente do gráfico diário. Recuo do preço no decorrer dessa semana torna-se interessante, ou dessa ou numa próxima semana, torna-se interessante mais para posições de compra em cima de PTR4. Lembrando que a gente está posicionado nesse ativo aí dentro da carteira DV Perspectiva. Vale 3, ação que está dentro de um movimento de subida fraco, subiu 0,85%, ainda abaixo da média. Para quem está comprado, aguarda pelo menos mais um pregão. Ou se quiser também trabalhar com stop mais curto, em 67,75. Eu diria até que daria até para pensar em uma venda na Vale 3 se perdesse a mínima do pregão de hoje, tentando pegar aí uma operação de swing trade mais para baixo, já que o ativo ainda não está representando força para subir. Então, se depois de ter voltado aqui testar a média, perdeu a mínima do candle de hoje, reforça a chance de ter algo mais para baixo no papel. Um ativo pior, graficamente falando. Depois disso, falar de GMAT 3, que bateu hoje no objetivo. A gente subiu o objetivo para 4,96, bateu em 4,95, tentando a melhor relação com o retorno. Mas no decorrer da tarde, depois que gerou aqui no gráfico de 60 minutos todo esse movimento de subida, a gente posicionou o stop aqui para baixo dessa mínima, que era basicamente no objetivo inicial da operação 4,86, e ele bateu aqui no objetivo, na saída com stop de proteção de lucro na GMAT 3. Então, pegando aqui os dados de encerramento dessa posição, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, só um instante. Cadê a GMAT 3? Está aqui. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, controle de operações. GMAT 3, ganho de 10,2% nessa operação, crescimento do capital total 1,02%, proporcionando aqui no mês, nesse momento, 2,03% das operações swing trade, sabendo que a gente tem mais operações em aberto nesse momento. A gente tem 2,03% aqui de retorno. Aqui está só mostrando janeiro aqui para vocês, mas tem uma tabela aqui a mais que a gente tem um controle de 2,03% no mês. Seguindo para falar dos demais ativos que a gente tem posição em aberto, a NBR3, que traz a possibilidade de a gente já está com stop aqui na faixa dos 21,89. Próximo pregão, possibilidade de trabalhar com stop ainda mais aqui para baixo. Subir um pouco mais na faixa de 21,98. Stop de proteção de lucro. Temos posição aberta em Multi 3, que subiu hoje 1,45%. Nenhuma mudança por enquanto na operação, no stop da operação. Temos posição comprada em Alup 11, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,78%, sem nenhuma mudança em relação à nossa posição comprada, que a entrada foi 27,99. Seguimos comprado no papel. Depois de Alup 11, destacar aqui a Ambev 3, que ameaçou cair aqui, já gerou um fechamento ali para cima da média. Se ela conseguir reverter aqui essa sinalização, que era uma sinalização mais baixista,
Dá até para arriscar uma operação na ponta compradora tentando pegar algo para cima na BEV3. Tá, ativo ficando mais indefinido nesse momento, para baixo dessa região. Se ela conseguir voltar para cima dessa região aqui, reforça a chance de ter algo maior para cima, ou seja, principalmente romper ali os 14,94 na BEV3. BBDC4, nós temos aí um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que gerou ali um candle de reversão de topo, que é esse aqui. Hoje o pregão ficou mais de indefinição no candle, mais a alta de 0,32%, a tendência de alta de curto prazo. Para buscar alguma entrada na ponta compradora, eu aguardaria algum processo de correção para compra de fundo ascendente, por exemplo. Mas para quem está comprado, já tem a opção de deixar o stop aqui abaixo da mínima desse pregão, tentando pegar algo ainda maior para cima. E o que é esse algo maior para cima? Região de resistência de R$ 18,77 a R$ 19,00, número redondo. Após isso, BB Seguridade, ação que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, gerou um baita pivô de alta no pregão de hoje. Então, esse pivôzão de alta aqui, até dava para buscar uma compra no papel nessa superação. Mas ela terminou pulando aí o ponto de entrada, gerando um gap de alta, está em boa tendência de alta. O lado positivo é que a gente tem esse papel também dentro da carteira DV Perspectiva. Uma boa alta, já abriu bem, alta de 3,55%. Caso aconteça algum candle ali de correção, algo nesse sentido, um candle de indefinição aqui, a gente avalia para ver se busca uma entrada tentando pegar a continuidade do movimento de subida desse papel. Pode até usar um gráfico de 60 minutos para avaliar o que? Se vem aqui no G60, faz isso aqui e gera um sinal de alta mais próximo ali da média, possibilidade de arriscar uma entrada com stop mais curto e tentando pegar algo para cima na BB Seguridade. Quem está posicionado na compra no rompimento aqui, no pivô de alta, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 28,74. B3SA3, ação em tendência de alta de curto prazo, belo movimento de subida, saída aqui dessa região de 3 topos anteriores, ó, esses 3 topos, vou botar até aqui em diagonal, assim, ó, esses 3 topos aqui, saída dessa região. Para compra com melhor relação risco-retorno, aguardar um processo de queda, preferencialmente de queda do preço, para tentar pegar uma entrada mais distante possível dessa zona de resistência. Porque entrar comprando aqui para pegar um movimento até aqui, onde seria uma resistência aqui na casa dos 12,75, relação risco-retorno desfavorável. Quem está posicionado, stop abaixo dos 12,02, se sua operação é de swing trade. Prio 3. Ação que hoje conseguiu reverter aqui uma sinalização primeiramente mais negativa desse candle. Já tinha superado a máxima dele e hoje conseguiu confirmar um pivôzinho de alta. Para quem for comprar esse pivô de alta aqui, que é uma alternativa, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Uma forma de entrada com a confirmação do pivô, superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima. Coloca uma vez e meia no máximo aqui o tamanho desse candle para tentar pegar algo maior para cima. Sabendo que em termos de resistência, tem uma resistência aqui válida que vai estar na faixa dos 24,87, seguido de 25,26. São as resistências mais próximas e válidas ainda para Prio 3 na atual tendência de alta de curto prazo. Ela muda essa tendência de alta de curto prazo se ela retornar para baixo da mínima deste fundo, da mínima do candle lá da quinta-feira, lá dos 22,91. MGLU3, ação também dentro da tendência de alta, gerou um candle de reversão hoje chamado de estrela cadente, que aumenta-se a chance de reverter um movimento de subida para um movimento de baixa. Para confirmar aumentar a chance de acontecer esse movimento de baixa, oscilação abaixo da mínima de hoje, 3,21, reforça justamente esse sinal, onde vai ter um suporte mais relevante na faixa dos R$ 3,07 até a região lá depois dos 2,95 a 2,93. Perda da mínima de hoje é dos 3,21. É uma forma de botar um stop de proteção. Quem está posicionado no swing trade, abaixo dos R$ 3,21 em 3,20. Via 3 também gerou um candle parecido, né, de estrela cadente. A oscilação abaixo da mínima de hoje, 2,89, também reforça a chance de caminhar aqui para uma zona de suporte. Zona de suporte essa que começa ali no início do gap, na faixa do 2,69 e se estende até o patamar dos 2,62. Então essa é a principal região de suporte, onde tende a gerar oportunidade mais interessante de compra. Quem está posicionado tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje de 2,89 em 2,88. Não abriria compra aqui agora, aguardaria justamente uma correção para buscar essa entrada, tentando pegar um movimento ainda de subida até os 3,25 a 3,39.
Alpa 4. Depois do grande candle de baixa lá do pregão de sexta-feira, a ação mudou sua tendência, definiu tendência, deixando até um viés maior de baixa, que rompeu tudo para cima. Perde essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de queda do preço desse papel. Então, correção aqui gerando topo descendente, foco maior em buscar operações de venda no gráfico diário. Correção seguida de topo descendente. Mais interessante para venda. Então, não seria um ativo que eu estaria interessado em abrir compra de swing trade nesse momento. O preço dessa ação teria que voltar para cima da região dos 20,80 para me interessar um pouco mais por compra de alguma forma aqui nesse ativo. Par de 3. Par de 3, tendência indefinida no gráfico diário, tendência indefinida no gráfico semanal. Então, de maneira geral, se fosse para qualquer tipo de entrada aqui, o ideal seria ou buscar uma entrada mais abaixo aqui para que a patina aqui em cima gere um sinal de alta, tentando pegar uma compra dentro da congestão, tentando sair aqui mais próximo possível da zona de resistência por volta dos 20,65. A outra forma seria de rompimento disso aqui tudo, para tentar pegar uma compra, colocar o stop abaixo da mínima do candle do rompimento, tentando pegar justamente a retomada da tendência de alta do papel. E a última forma, após fazer essa retomada, sinalizações de alta para cima da região dos R$ 20,50 seria muito bem-vinda para a compra de swing trade também. Então, só que nesse miolo aí, entre as médias, nesse ponto que se encontra, não faria nada em par de 3. Posi 3. Tendência de alta de curto prazo, ação bem forte para cima, conseguindo reduzir o viés de baixa do gráfico semanal. Veio forte para cima ali dessa região de fundos anteriores e do gap. Então isso traz uma probabilidade maior de caminhar aqui para a zona de resistência dos 8,64. Só que entrar comprando aqui para justamente tentar pegar no movimento até 8,64, eu não faria essa entrada, eu ficaria de olho para justamente depois desse movimento forte de subida, se houver algum processo de correção, movimento lateral ou de baixa do preço, é o que mais chamaria atenção para planejar alguma compra, justamente tentando pegar um movimento de subida lá para a região de 8,64 ou mesmo aqui no gráfico 8,65 aqui até um patamar de 8,85. Então seria o meu interesse aí em cima de Posi 3 para buscar a operação de compra. CPLA 6. Pregão de hoje. Queda 0,14%, mas lembrando, o ativo saiu de uma bagunça grande aqui, 2 candles muito forte e alto, então fica a expectativa de poder ter algo mais para cima. Superação da máxima do dia de hoje, 7,26, aumenta a probabilidade de caminhar lá para 7,41 a 7,47, zona de resistência. Caso aconteça que mais um candle aqui para baixo, dá para avaliar também uma compra aqui um pouco mais abaixo, ou fundo ascendente, ou mesmo um fechamento em queda, tentando pegar um movimento novo de subida de CPLA 6 aí nos próximos pregões. Então, ativo em tendência de alta agora no curto prazo. Muito importante que esse papel não retorne para baixo dos R$ 7,00 número redondo. De 7,05 a R$ 7,00 número redondo, zona de suporte mais relevante para CPLA 6. Ether 3, pregão de hoje alta muito forte de 7,18%, em tendência de alta de curto prazo, deixando o indício de mudança da tendência num gráfico semanal, caso venha a romper justamente os 13,80, por enquanto chance mais provável. Resistência em 13,48 e depois em 13,80 pelo gráfico semanal. Então, entrar aqui comprando para tentar pegar um movimento 13,50 a 13,80 eu não faria agora, aguardaria o que? Um processo de correção seguido de fundo ascendente. Então, é o que, enfim, de maneira geral, aguardar alguma correção para ter uma melhor relação risco-retorno, um stop mais bem posicionado, abaixo de algum nível de suporte, tentando pegar um movimento de subida até uma próxima zona de resistência importante. Então, esse é o que faria mais sentido para mim em Ether 3. Para quem já está posicionado, vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Por exemplo, o stop ficaria aqui na casa dos R$ 12,24 e subiria e depois de fechar o pregão de terça-feira, joga o stop abaixo da mínima de terça, se ela permanecer ascendente, e assim sucessivamente para quem já está comprado. Abrir compra aqui, como eu já disse, por mais que possa vir direto nos 13,48 a 13,80, o stop vai terminar ficando mal posicionado e a relação risco-retorno não tão satisfatória. Por exemplo, aqui, ó, ela vindo aqui para baixo seria um stop
na faixa de 5,9%, e ela caminhando para aquela zona de resistência lá dos 13,50, a gente teria um espaço aqui, basicamente, 13,50, a gente teria um espaço de menos de 4%, basicamente 4%, ou seja, o espaço em termos de resistência é menor do que o tamanho do stop da operação. Então, de maneira geral, aguardando a correção em Ether 3 para uma compra de swing trade. E por último aqui, VVB11. IVVB11 dentro da tendência indefinida que se reverte para baixa se oscilar abaixo dos 227,55. Para arriscar alguma entrada, próximo pregão, superação da máxima desse pregão, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima, sabendo que eu tenho um risco maior porque está abaixo de dois topos ali no mesmo nível de preço, que é uma zona de resistência próxima, mas seria alternativa. A outra forma, se continuar caindo, bater aqui, não perder essa mínima e gerar um sinalzinho de alta, mas trabalhando na questão de ficar, vamos dizer assim, num processo de um retângulo, de poder ter dois topos no mesmo nível de preço e dois fundos muito próximos aqui, um do outro, para tentar pegar um movimento até a zona de resistência, que está nesse momento localizada ali na casa dos R$240. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar o seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão, de escrever aqui embaixo seu feedback, ativo o que você quer que seja analisado no próximo pregão. Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.